Então tá, boa noite a todos. No nosso encontro de hoje, dia 16 de novembro, a gente vai falar justamente a respeito da instrução normativa de número 128 de 2022. Tá? Esse é o nosso assunto. A gente já está meio que em reta final, porque semana que vem a gente vai fazer o nosso trabalho, e depois da semana que vem, a gente vai fazer uma revisão, assim, com algumas questões, tudo que a gente estudou, né? Porque a gente vai ter a nossa avaliação já em dezembro, beleza? Então, estou sentindo assim que a gente já está terminando o semestre. Senhores, a instrução normativa de número 128 de 2022 substituiu a instrução normativa 77 de 2015. Se vocês forem pesquisar, ou quem já está há um tempo em escritório de advocacia, que já está, tipo assim, já trabalhou há mais tempo, eu tenho aqui na turma, né, algumas pessoas que já me relataram que, professor, eu trabalhei já há mais tempo em direito previdenciário, daí depois migrei de área, voltei, enfim. Antes dessa instrução normativa, a instrução normativa era a de número 77. Então, quando você observar algum requerimento, ou no escritório que você atue, ou que vai atuar, né, e você verificar lá, com base na instrução normativa de número 77, com base na instrução... Essa instrução normativa, ela veio substituir a instrução normativa de número 77. O que acontece? Comentei já em outros encontros com vocês que para o funcionário do INSS, servidor público, na verdade, né? Para o servidor público do INSS, na hora que ele vai tomar alguma decisão, ele vai fazer com base na instrução normativa. Comentei com vocês, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, a gente tinha o livro de instruções codificadas, né? Então, assim, existe uma legislação a respeito do cheque? Existe. Existe a legislação a respeito da duplicata? Sim, né? Quando você faz o treinamento, você aprende a respeito dos títulos e tudo mais? Sim, né? Agora, para o seu no dia a dia, o que é utilizado? É utilizado no Banco do Brasil, né, na época, né, que eu estava lá, o livro de instruções codificadas. Por quê? Porque além da questão, legal, ele traz a respeito de como é que é a forma que eu devo proceder. De tal forma que, se houver uma distinção entre como eu devo proceder, imagina, o cara é servidor público, ou no caso do Banco do Brasil, né? O cara é funcionário do Banco do Brasil. Ele vai fazer o quê? Conforme o banco determinou. Aqui é a mesma coisa. Então, o servidor do INSS, o procedimento que ele vai adotar e como é que ele vai gerir é com base na instrução normativa, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa fez um pedido de pensão por morte. Aí eles vão verificar se a pessoa tem os requisitos para ter direito à pensão por morte. O servidor, ele vai verificar quais são os requisitos ou qual que é o procedimento que ele deve adotar conforme a instrução normativa. Se não atender, ele vai dizer conforme a instrução normativa. Pode ser até que ele coloque lá e o artigo tal da lei, né? Mas de forma geral, você vai ver. Não vou abrir aqui, porque a aula está, inclusive, gravada, né? Mas eu tenho os pedidos, então, geralmente ele vai mostrar ali, deferido conforme a instrução normativa, né? Ou, eu preciso que seja cumprida a exigência, então, conforme o artigo tal da instrução normativa, tá? Então, por isso que a instrução normativa, ela é bastante importante, ela tem uma quantidade bem grande de artigos, e a instrução normativa, ela também sofre alterações, tá? Depois eu vou, inclusive, mostrar para vocês, a instrução normativa, ela sofreu alteração agora em setembro de 2023. E então, assim, vou disponibilizar já disponibilizei, perdão, esse material em forma de apresentação, e eu tinha pensado também em disponibilizar a instrução normativa. Só que é mais importante que vocês sempre peguem ela atualizada, do que disponibilizar para vocês. É que nem quando a gente tem em relação da legislação, né, que hoje cada um de vocês sempre entra no site do Planalto, ou pesquisa, né, e como referência utiliza a informação que está lá no site do Planalto, né, a legislação. Por quê? Porque se entende que talvez, né, vai ser o mais atualizado que a gente tem. Então vamos ver sobre o que vai tratar essa instrução normativa que a gente já comentou, que vem substituir a instrução normativa número 77. Deixa eu clicar aqui. Então, instrução normativa de número 128, publicada no Diário Oficial da União,
no dia 29 de março de 2022, edição 6061, página 132. Então, vamos ver, né? A gente vai ver alguns artigos, tá? Ela é bem extensa. Ela vai... Depois vou mostrar para vocês, inclusive, a partir de quais artigos, lá no finalzinho, ela vai tratar a respeito dos benefícios previdenciários. Então, assim, qual que é a sugestão, né? É que, quando vocês forem requerer um benefício, ou até para rebater algum ponto, né? Acesse a instrução normativa e, como se não pesquisar online, né? Faz um Ctrl F para localizar, busca pelas informações, e o que eu vou trazer aqui para vocês é tipo uns pontos principais, ou não, uns pontos vejo mais importantes, e para dar um norte em relação à estrutura, certo? E depois vai ser a questão da prática do dia a dia. Nas aulas anteriores, nós falamos ali sobre algumas aposentadorias especiais, né? Tendo em vista que algumas nem eu cheguei a ter na minha prática, né? A gente falou ali do anistiado, né? Talidomida, já comentei com vocês, né? Que a síndrome da talidomida, já tive situação, caso que eu atendi a pessoa, mas algumas outras, né? A gente falou ali do desastre ali com o Césio também, né? Isso a gente não... Daí, às vezes, não está na sua prática. Então, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é passar o máximo de informação e passar as informações para que vocês saibam onde pesquisar, beleza? Então, o que diz o artigo 1º? Disciplinar as regras acerca dos procedimentos e das rotinas sobre. Então, essa instrução, ela visa, né, disciplinar as regras dos procedimentos e das rotinas sobre o cadastro, a administração, a retificação de informações dos beneficiários, reconhecimento, manutenção, revisão e recursos de benefícios previdenciários e assistenciais, serviços do regime geral de previdência social, compensação previdenciária, acordos internacionais de previdência social e processo administrativo previdenciário no âmbito do INSS. Então, ela é bem ampla, que nem a gente pode visualizar, né? Então, aí ele vai lá, né, no artigo 2º, explicando o que é filiação. Então, tem coisa que a gente estudou, né? Então, a instrução normativa, ela também vai trazer, que é o livro de instruções ali, né? Como eu falei do LIC do Banco do Brasil, são as instruções ali do servidor. Então, artigo 2º, ele começa, né? Filiação. O que é filiação? É o vínculo que se estabelece entre a Previdência Social e as pessoas, para que elas contribuem, e as pessoas que para ela contribuem, perdão, e as pessoas para que ela contribuem, do qual decorrem direitos e obrigações. Vejam, a gente viu lá artigo 1º, artigo 2º, e ele tem, essa instrução, ela tem 674 artigos. Aí lá no 674 vai dizer, essa instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser aplicada a todos os processos pendentes de análise. Então, se tinha algum processo que ele estava pendente, deveria utilizar essa instrução normativa, tá? E decisão. Então, os pendentes de análise e decisão, né? Então, desde 2022, é essa instrução normativa válida. Então, entre trabalhador urbano ou rural, né? Rural ou urbano. Artigo 6º. Observadas as formas de filiação, a caracterização do trabalho como urbano ou rural para fins previdenciários depende da natureza das atividades efetivamente exercidas pelos segurados obrigatórios e não da natureza da atividade do seu empregador, tá? Então, a instrução, ela trouxe assim, ó, boa noite, Bianca, ela trouxe assim, ó, vai depender a atividade que ele exerce, para saber se ele é rural ou se ele é urbano, e não ali pelo cadastro do empregador, beleza? O cadastro do empregador diz uma coisa, o que importa é a atividade dele, que ele efetivamente exerce. Parágrafo 1º. O segurado, ainda que tenha trabalhado para empregador rural ou para empresa prestadora de serviço rural no período anterior ou posterior à vigência da Lei 8.213, será considerado como filiado ao regime urbano, empregado ou contribuinte individual, conforme o caso, quando enquadrado nas seguintes atividades, dentre outras. Então, aqui ele vai ser enquadrado como urbano, certo? Vamos lá. Mesmo que a empresa, né, ó, mesmo para a empresa prestadora de serviço rural. Então,
carpinteiro, pintor, datilógrafo, cozinheiro, doméstico e toda atividade que não se caracteriza como rural, certo? O cara está lá fazendo serviço de cozinheiro, não é rural. 2, motorista com habilitação profissional e tratorista também. Depois, né, porque eu estou seguindo aqui o parágrafo único, né? Empregado de empresa agroindustrial ou comercial que presta serviço indistintamente ao setor agrário e ao setor industrial ou comercial. 5, quem trabalha com motosserra, motosserrista. 6, veterinário, administrador e todo empregado de nível universitário. 7, empregado que presta serviço em loja ou escritório e administrador de fazenda, exceto, né, se demonstrado que as anotações profissionais não correspondem às atividades efetivamente exercidas. Aí, né, lembrando, né, são 670 e poucos artigos, então a gente vai só, né, mostrar alguns pontos para vocês, não vai conseguir acompanhar, a gente poderia fazer um semestre. Deu uma exagerada. Não precisa ser um semestre, mas tipo assim, a gente poderia ter várias e várias aulas ali para estudar os 670 e poucos artigos da instrução normativa. Vejam, direito constitucional, vocês têm quantos semestres? Quantos artigos tem a Constituição? Né? Quantos artigos tem a Constituição? Aí peguem outros códigos, né? Pega, por exemplo, Código Civil. Olha quantos artigos tem o Código Civil, mas vejam quantas disciplinas que vocês têm, né? Direito civil geral, aí, sabe? Aí tem um específico que vai trabalhar obrigações, o outro que vai trabalhar coisas. Depois, né? Antes de obrigações, contratos, coisas, sucessão, né? Então, que envolve direito de família, vocês estão englobados tudo em direito de família, né? Então, aqui a gente vai dar uma pincelada, né? Artigo 11. Os pontos mais relevantes. O INSS poderá solicitar ao filiado a apresentação de documentos comprobatórios, quando não constarem no CNIS, informações relativas a dados cadastrais da pessoa física, as atividades, os vínculos, remunerações e contribuições, ou quando houver dúvida sobre a regularidade ou a procedência dessas informações, motivada por divergência extemporânea, né? Extemporânea, tipo, uma divergência ali que depois, fora do momento, né? Ou insuficiência de dados, inclusive referentes ao empregador, ao filiado, à natureza da atividade ou ao vínculo. Então, pode solicitar documentos comprobatórios, né? Alguma coisa não está fechando, vai abrir lá uma exigência a ser cumprida para que seja apresentado. Parágrafo único. Somente serão solicitados ao filiado documentos expedidos por órgãos públicos ou certidões quando não for possível a sua obtenção diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficiais, né? Então, há mais anos atrás teve a criação da Super Receita, né, que integrou essas informações. Então, por exemplo, né, ele não precisa pedir uma informação que o próprio sistema já pode fornecer, né? Então, se o sistema já fornece, ele não vai lhe pedir o documento ou alguma certidão se ele mesmo consegue essas informações, beleza? Né? Pelo menos assim está dito aqui em relação à instrução normativa. Lembrando, na minha concepção, né, que se você tem dados que são protegidos numa questão de sigilo, né, talvez ele vai pedir justamente para saber se autoriza essa informação, né? Apesar de que quem está lá dentro consegue acessar, né? Artigo 40, a respeito da carteira digital. Artigo 40. A carteira de trabalho digital foi instituída pela Lei 13.874, de 2019. E a partir da obrigatoriedade do uso do e-social, os eventos eletrônicos gerados por esse sistema, relativos ao contrato de trabalho do empregado, inclusive o doméstico, serão incorporados ao CNIS e à referida carteira, respeitados os critérios dispostos na seção 4 desse capítulo. Parágrafo 1º do artigo 40. Além dos vínculos oriundos dos eventos eletrônicos gerados pelo e-social, a carteira de trabalho digital poderá apresentar vínculos anteriores à sua instituição, provenientes de dados existentes no CNIS. Beleza? Então, isso aqui a gente até
dizer que talvez a gente até já sabe, mas talvez alguns não, né? Então, por exemplo, eu fiz a minha carteira digital, até por solicitação da instituição, né? A faculdade, não sei o que foi que ela me pediu, ela falou, professor, tem todos os vínculos, né? E eu tenho a carteira digitalizada, porque é mais fácil fazer digital, né? Aí entrei no sistema, gerei a carteira digital e encaminhei. Então, ela puxa todos os meus vínculos de trabalho, né? Com as informações ali, alteração na remuneração, férias, né? Vereador, né? A questão ali, vereador, a gente já trabalhou isso na questão do direito, né? E aqui, com base na instituição normativa, né? Então, regime geral da Previdência Social versus regime próprio da Previdência Social. Então, o artigo 45, no parágrafo 2º, ele traz assim, ó, na hipótese do inciso 21 do caput, o servidor público efetivo vinculado ao regime próprio de previdência social, então está no regime próprio, ele não vai entrar aqui no INSS, né? Então, o servidor público efetivo vinculado ao regime próprio que ele exerce concomitantemente, ou seja, ele exerce ao mesmo tempo o mandato eletivo de vereador, será, aí nesse caso, né, ele vai ser obrigatoriamente filiado ao regime geral de previdência social como empregado, devendo contribuir para este regime de previdência em relação ao cargo eletivo e ao regime próprio de previdência social em relação ao cargo efetivo, beleza? Quem faz esse procedimento é a própria prefeitura, né? A prefeitura, ela gera, já comentei com vocês em sala de aula, de um caso de uma pessoa, né, familiar, né, ele disse assim, Rafael, não disse professor, me chama de Rafa, né, falou, Rafa, eu nunca tive carteira de trabalho, aí, só que ele era empresário, então, na hora que a gente consultou lá o extrato previdenciário, né, constava, né, as rendas dele e tudo mais, e aparecia, inclusive, né, a questão ali do regime geral, beleza? A instituição normativa, agora, em relação ao empregado do cônjuge, artigo 45, parágrafo 5º, o vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhecimento da qualidade de segurado do empregado, excluído, no caso, né, o doméstico. Artigo 85, agora um trabalhador avulso. O período de atividade remunerada do trabalhador avulso, portuário ou não portuário, somente será reconhecido desde que preste serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão, né, ou do sindicato da categoria, respectivamente. Parágrafo único. Verificada a prestação de serviço alegada como de trabalhador avulso, portuário, não portuário, sem a intermediação. Então, aqui, ó, isso aqui, como é que o servidor do INSS vai proceder? Sem a intermediação, parágrafo único, né? Se ele verificar que não tem a intermediação do órgão ou do sindicato da categoria, deverá ser analisado o caso e enquadrado na categoria de empregado ou na de contribuinte individual, visto que a referida intermediação, né, do órgão ou do sindicato, ela é imprescindível para a configuração do enquadramento na categoria, observado o disposto no artigo 84. Então, assim, ó, o cara, para ser trabalhador avulso, tem que ter intermediação do sindicato ou do órgão, né? Senão, não é trabalhador avulso. Agora, o autônomo no exterior. O artigo 90, né, no parágrafo 2º, vai dizer: o correspondente internacional autônomo, assim entendido, o trabalhador de qualquer nacionalidade que presta serviços no exterior, sem relação de emprego, a diversas empresas, não poderá ser considerado segurado obrigatório da Previdência Social brasileira, ainda que uma das empresas contratantes de serviço seja sediada no Brasil, considerando que a Previdência Social se aplica a trabalhadores que prestam serviços autônomos dentro dos limites do território nacional. Então, no parágrafo 2º, ele está falando do autônomo, certo? Aí no parágrafo 3º, aqui, ó, é o contribuinte individual, certo? Do artigo 90, parágrafo 3º, artigo 90. É vedada a inscrição na categoria de contribuinte individual para brasileiro residente ou domiciliado no exterior,
observada a situação descrita no inciso 23 do caput. O que diz o inciso 23? O brasileiro civil que trabalha no exterior para o organismo oficial internacional do Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio da Previdência Social. Então, assim, ó, imagine, olha só que interessante, né, o que a gente está vendo aqui, ó. Cada vez mais, vocês estão escutando, ou eu, pelo menos, recebo direto informação, né? Invista fora do Brasil, como é que você faz para investir fora, monte a sua offshore, monte a sua trust fora do Brasil, leve seu dinheiro para fora, né? E muitas pessoas, já comentei com vocês, cada vez que eu vou no parque, eu vejo, né? O cara chega para mim e fala assim, eu sou de tecnologia de informação, eu sou lá de Manaus, vim para Santa Catarina, trabalhando em Blumenau, na empresa de tecnologia de informação, mas eu já estou contando os meus dias, eu vou morar em Portugal, né? E assim, ó, falo com poucas pessoas, e das poucas pessoas que eu falo, todo mundo me falando, né, que, claro, depende muito da questão da profissão, né, mas quem trabalha com tecnologia de informação, quem está conseguindo trabalhar online, né, está migrando para localidades onde tenha, né, uma segurança, né, jurídica, uma segurança de tudo, né? Então, assim, o que acontece? Aí, amanhã, vocês vão estar formados e vocês vão ter situações de pessoas que estão morando fora do país e vão contactar vocês, porque estudaram junto com vocês. Eu estudei com você na escola e coisa e tal. Então, estou morando aqui, estou morando na Austrália, estou morando em Portugal, Espanha, né? Estou morando nos Estados Unidos e eu estou louco para me aposentar pelo INSS. Vou pagar como contribuinte individual. Lembra? O contribuinte individual é aquele que é obrigado a pagar porque está trabalhando no Brasil, né? Então, na hora de gerar o código, o que acontece? Às vezes, a pessoa não pergunta para o advogado, ou o advogado também não conhece, ou às vezes que eu já vi nessa vida, né? Eu já vi, às vezes, a pessoa também que talvez, não sei de que forma, que perguntou para o contador, e o contador falou, esse código aqui é o código que tu vai pagando, e ele vai pagando como contribuinte individual quando não era. Por exemplo, se a pessoa não poderia estar trabalhando, não tem saúde suficiente, talvez fosse facultativo, né? Mas daí bota para pagar como individual, aí depois quer pedir um auxílio incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, né? E continua pagando. Então, o INSS corta o benefício e diz como é que o cara quer receber um benefício por incapacidade se está pagando como se estivesse trabalhando. Beleza? E outra coisa que eu já vi foi situação de que a pessoa foi pagar e decidiu pagar o valor da contribuição arredondando para baixo. E daí o INSS não considerou absolutamente nada dos pagamentos, né? Teve que resolver ali o problema, né? Na verdade, resolvi judicialmente, porque o INSS simplesmente disse que a pessoa não tinha direito ao benefício e depois de ter, inclusive, pedido para complementar. Beleza. Então, amanhã, né, vocês pegam uma situação de alguém que é só residente ou domiciliado no exterior, né, é vedada a inscrição dele como contribuinte individual, beleza? É isso que o servidor do INSS vai fazer. Ele vai olhar e vai dizer assim, com base na instrução normativa do número 128, 2022, no artigo 90, parágrafo 3º, você não poderia ser contribuinte individual, logo acabou, né? Tipo, assim. Recolhimento após o óbito. Então, assim, ó, às vezes a pessoa não atingiu a quantidade mínima de contribuições para ter direito ali a uma pensão por morte. A pessoa ele não tem as contribuições necessárias, né? Para que essa contribuição seja, digamos que a pessoa já tem mais idade e poderia ser vitalícia, né? Digamos que a pessoa tem, o cônjuge tem 50 anos e o cara não contribuiu, ou contribuiu uma vez, mas não tem a contribuição suficiente. Aí, ele paga, desesperado ele paga, depois que a pessoa morreu, para tentar fazer o pedido. Aí o servidor do INSS vai olhar o 106 e vai dizer assim, ó, não serão válidos para fins de reconhecimento de direitos e recolhimentos, né, de períodos de débitos de contribuinte individual ou de períodos sem contribuição do facultativo efetuados após o óbito do segurado, certo? Então, não adianta pagar depois que a pessoa faleceu, tá? É isso que está dizendo aqui. Parágrafo 1º. Também não produzirão efeitos os recolhimentos recolhimentos efetuados após o óbito do segurado,
relativos a diferenças de contribuições ou remunerações para majorar ou atingir o valor mínimo do salário de contribuição. Ah, olha que bucha, hein? Acabei de falar para vocês no slide anterior, o caso da pessoa que, na hora de pagar, tinha que pagar um número quebrado com centavos e decidiu não pagar os centavos. E ela estava pagando sobre o mínimo. Aí, aquela contribuição não vale, o cara teria que pagar a complementação. Aqui ele está querendo dizer assim, ó, se é o caso da pessoa que ele pagou, mas não pagou direito, né? É só vocês pegarem a 1.320, aplicar 11%, vai dar um número que, com 20, acho que dá 145,20, deixa eu ver o negócio. Só que eu faço só eletrônico, né? Só para fazer, eu não vou fazer naquele carnê, né? Mas digamos que a pessoa fez no carnê 145,20. Aí ele pagou 145. Todos os meses pagou 145. Ele teria que pagar 145,20, certo? Aí a pessoa faleceu. Aí o cara fala, não, mas ele pagou, eu me lembro que ele pagou. Aí ele verificou, por exemplo, que em 2023 só pagou 145, faltou os 20 centavos. E nos outros anos a mesma bucha, ou estava intercalado e sempre pagou errado. Moral da história, não vai poder complementar, né? Isso aqui com base, né, na normativa que o servidor vai utilizar, beleza? Então, bem interessante esse slide que eu estou trazendo para vocês aqui, é só topzera. O artigo 106, no parágrafo 2º, diz assim, ó, o disposto no parágrafo 1º não se aplica. Então, para período a partir da competência de novembro de 2019, no caso do segurado empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico e contribuinte individual, de que trata o artigo 199, e os parágrafos 20, 21 e 26, né, do artigo 216, todo do regulamento da Previdência Social, quando passou a ser facultado aos dependentes complementar a contribuição para alcançar o limite mínimo do salário de contribuição das remunerações auferidas no mês pelo segurado não atingirem o referido limite, nos termos do parágrafo 7º do artigo 19e do regulamento, né, Previdência Social, e observadas as disposições previstas na seção 17 desse capítulo. E quando as diferenças de contribuições efetuadas pelo segurado, contribuinte individual ou facultativo, forem decorrentes da inobservância do reajuste mínimo. Daí, ele disse que é possível. Beleza? 109. Enquadra-se como segurado especial o indígena. Então, como é que é o indígena aqui, né? Cujo período de exercício de atividade rural tenham sido objeto de certificação pela FUNAI, pela Fundação Nacional do Índio, inclusive o artesão que utilize matéria-prima proveniente de extrativismo vegetal, independentemente do local onde resida ou exerça suas atividades, sendo irrelevante a definição de se ele era um indígena aldeado ou não aldeado, em vias de integração, isolado ou integrado, desde que ele exerça atividade rural individualmente ou em regime de economia familiar, né, observados os requisitos contidos nos artigos 112 e 113. Parágrafo 5º. Em se tratando de segurado indígena não certificado pela FUNAI ou de não indígena, inclusive de cônjuge companheiro não indígena, ainda que exerça as suas atividades em terras indígenas, a comprovação de sua atividade na condição de segurado especial deverá ser realizada nos moldes previstos aos demais segurados especiais, observados os procedimentos dispostos nessa seção. Né? Então, vamos ver um exemplo aqui. Caio possui 3 propriedades rurais, com um módulo fiscal cada. Ele exerce atividade rural em regime de economia familiar, sem empregados, em 2 propriedades apenas. Nessa situação, Caio pode ser enquadrado como segurado especial? Coloquem ali no chat o que vocês acham, né, e mais adiante a gente coloca, eu vou deixar ali até para quem assistir esse vídeo depois gravado, aí depois a gente pergunta em outro momento. Vamos adiante. 110, parágrafo 3º. Havendo mais de uma propriedade, a apuração da área total pertencente aos segurados, nos termos do parágrafo 1º, será realizada a partir
do somatório dos módulos fiscais de todas as propriedades, ainda que a atividade seja desenvolvida em apenas uma delas, né? Então, ele vai somar todas as propriedades, óbvio, né? Complemento e agrupamento. Vamos ver o que é. Artigo 124, parágrafo 4º. Compete ao segurado solicitar os ajustes previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput, com a respectiva indicação do ajuste pretendido e das competências compreendidas, relativas ao mesmo ano civil, ou autorizar que os ajustes sejam feitos automaticamente, para que o limite mínimo mensal do salário de contribuição seja alcançado e, no caso de seu falecimento, essa solicitação ou autorização caberá aos seus dependentes, no ato do requerimento do benefício, observado o artigo 127. Senhores, então, assim, ó, o que é esse agrupamento, né? Digamos que você exerça uma atividade intermitente, né? Ou tipo assim, você fez um serviço e daí naquele mês, né, ele não alcança um salário mínimo, então ele dá menos que o salário mínimo. Só que para essa contribuição contar, ele tem que ser relativa, né, a no mínimo um salário mínimo. Então, por exemplo, assim, o cara fez uma atividade ali de meio período, um momento só ali, e daí a remuneração naquele mês foi de R$600. R$600 não vai atingir a contribuição previdenciária mínima. Esse agrupamento é o quê? Pegar várias contribuições de R$600, ou, tipo, para alcançar até um salário mínimo, para que daí, então, digamos, que ele tenha lá uma de R$900 e uma de 600. Aí vai dar 1.500. Ele pede para agrupar isso e transformar numa única contribuição que vai atingir o mínimo. Só que daí, lembrando, ele não tem 2 meses, porque 900 é menos que o mínimo, 600 é menos que o mínimo. Só que se agrupar elas, então ele tem o suficiente ali a uma contribuição, né? E a complementação, como vocês sabem, ele tem que desembolsar e pagar ali o valor, né? Corrigido, tudo direitinho ali, né? Tendo em vista que na ocasião ali não tinha pagado o valor suficiente. Beleza? Daí ele vai dizer, ó, se o cara tiver falecido, quem tem que fazer esse procedimento, né? É o dependente. Dependente. Então, o 179 vai dizer o que não é união estável. Não constitui união estável a relação entre. Então, os ascendentes com os descendentes não é união estável, né? Ah, professor, parece óbvio, né? Tá, mas ele vai dizer assim, ó, seja o parentesco natural ou civil. Então, como vocês já aprenderam, né? Você não pode, uma vez sogra, sempre sogra, né? Sua sogra nunca vai deixar de ser sogra, porque a legislação, ela impede que você, né, até por uma questão sucessória e tudo mais, impede você se casar com a sua sogra, né? Ou com o seu sogro, né? Então, assim, sei lá, às vezes quer fazer uma alteração, né? Até onde eu aprendi, né? O mundo está mudando bastante, né? Daqui a pouco vai que mude, né? Mas até onde eu estudei e sei, né? Não é possível, né? E a minha sogra gosta de dizer, né? Ela falou, né? Que eu disse para ela, ensinei para ela que uma vez sogra, sempre sogra. Então a gente foi outro dia para a praia. Aí eu falei, trouxe aqui minha sogra, coisa e tal, né? No posto, a gente foi parar no posto ali, eu sempre vou no mesmo. E daí eles, prazer, prazer. Aí não sei o que foi que ela comentou, ela falou, uma vez sogra, sempre sogra. Né? E é isso. Senhores, inciso 2, os afins em linha reta, também, né, não podem gerar união estável. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o adotante. Também não é possível, né, aquela relação ali de enteado, né? Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. E o adotado com o filho do adotante, né? Às vezes, vocês podem estar pensando, assim, do tipo assim, talvez uma situação dessa é uma situação que, né, naturalmente, talvez fosse impossível, né? Tipo, o cara vai se envolver com o filho adotivo ou com a filha adotiva, né? Mas, lembrando que a gente está falando de benefícios previdenciários, né? E daí,
vocês talvez sejam indagados como advogados, depois no futuro, do cara dizer assim, como é que eu posso deixar a pensão para a minha filha adotiva? Eu não posso deixar ela sem pensão, estou com medo daqui a pouco de capotar e ela não está, né? Vou fazer uma união estável de que ela, então, ela é minha companheira, a filha adotiva, beleza? Aí o servidor do INSS, com base aqui no artigo 179, né? E o que vai acontecer? Bem simples. Ele vai pegar as carteiras de identidade, né? E vai buscar as informações. Aí tem lá que no momento, inclusive, né? Por exemplo, que o adotante ele recebe pensão por morte do cônjuge. Aí eles tudo no sistema, né? Tu consegue rastrear. Então, quem que era o cônjuge que ele recebe? Aí depois tu descobre que, ou tu verifica, né? Que o novo cônjuge, né? Ele tá lá na identidade lá, que a mãe era a falecida, entenderam? Então, né? Não é possível. 6, as pessoas casadas, né? Não vai dar para ter união estável se a pessoa é casada. Parágrafo 1º. Não se aplica a incidência do inciso 6 do caput e de pessoa casada se achar separada de fato, judicial ou extrajudicialmente. Aqui, né, o INSS agora, para indeferir alguns benefícios, ele começa, sei lá, acho que até inventou ali, né? Ah, eu acho que o cara está separado de fato e coisa e tal, e isso com certidão de casamento atual, né? Ah, tá, talvez seja separado de fato, né? Aí ele vai dizer, ó, se o cara for separado de fato, comprovar, aí quem sabe, né, consegue ali a união estável, entenderam? Tipo, não é possível união estável de pessoa casada, mas se ela tiver separada de fato, né? Inciso 7. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Né? Não é possível união estável. Parágrafo 2º, não é possível reconhecimento de união estável, bem como um dos efeitos previdenciários correspondentes, quando um ou ambos os presentes companheiros forem menor a 16 anos de idade. Aí também não é possível. Vamos ver uma pergunta aqui. Tainá, mulher indígena, tem união estável com 2 homens indígenas, Peri e Cauã. A Previdência Social reconhece essa poliandria, se definitivamente comprovada junto à Fundação Nacional do Índio. Nessa situação, Peri e Cauã são dependentes previdenciários de Tainá? Fica a pergunta, tá? Respondam ali no chat, ali. Depois a gente vai ter as respostas pelo chat. Dependentes. Artigo 178, parágrafo 5º. Será reconhecida para fins previdenciários a união estável entre um segurado indígena e mais de um companheiro, em regime de poligamia ou poliandria, devidamente comprovado junto à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Beleza? Então tá aí a resposta. Resposta para a pergunta ali que o pessoal foi colocando, né? Artigo 187 vai falar ali, né, ó, o recluso e a manutenção da qualidade segurada. Então, existe um benefício, que é o auxílio reclusão, a gente já viu, né, auxílio reclusão, cara, esse benefício não é devido ao segurado, ele é devido à família dele, e é só para quem contribui para o INSS. Depois, inclusive, eles exigiram, né, um número mínimo de contribuições, são 24, se não tiver 24 contribuições, vai depender da data, né, que foi recluso, mas hoje em dia o cara tem que ter no mínimo, hoje em dia não, já faz bons anos, né, ele tem que ter no mínimo 24 contribuições, senão a pessoa não recebe, os familiares não recebem auxílio reclusão, né. E aqui, o 187, ele vai dizer assim, ó, no caso de fuga do recolhido à prisão, né, se ele fugir, será descontado do prazo de manutenção da qualidade segurado a partir da data da fuga, o período de graça já usufruído antes da reclusão. 189, a respeito da carência. 189, parágrafo 8º. Para o segurado empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso,
as contribuições relativas às competências até novembro de 2019 serão consideradas para fins de carência, ainda que estejam abaixo do mínimo legal, desde que o início da atividade a que elas se referem tenha sido anterior a 14 de novembro de 2019. Então, aqui, ó, empregado doméstico, trabalhador avulso, né? Vejam, ele não está falando, ele não falou ali no parágrafo 8º, pelo menos, ele não falou ali contribuinte individual, nem facultativo, beleza? Mas ele está falando do caso do empregado doméstico, trabalhador avulso. Então, para eles, né, para fins de carência, mesmo que ele tenha pago menos, vai valer, tá? Vai valer. Então, tipo assim, ó, ele teve uma remuneração que foi abaixo do mínimo, vai valer. Para fins de carência, né, para contar a carência. Agora, vamos ver o que diz agora o parágrafo 9. Aí, né, se às vezes o cara vai ter que fundamentar com base, fundamento com base na legislação, na instrução normativa, né, se o cara tem ou não tem. Se o cara botar o parágrafo 8º, não está falando do contribuinte individual nem do facultativo. Agora, o parágrafo 9 vai falar, então vamos ver o que ele vai dizer. Para o contribuinte individual, o segurado facultativo e o segurado especial, que recolha facultativamente sobre o salário de contribuição, somente serão considerados para o fim de período de carência os recolhimentos sobre o salário de contribuição que atinjam o salário mínimo, mesmo que se tratem de competências anteriores a novembro de 2019. Então, quem estava na dúvida, né, tem o parágrafo 9º aqui para dizer que ele tem que salvar e contar os que atinjam pelo menos o salário mínimo. O 206 vai tratar a respeito do tempo de contribuição. Então, parágrafo 1º. Deixa eu dar uma olhadinha no negócio aqui. Beleza. Só queria ver se numa dessas, eu estou conversando com vocês, às vezes pode estar alguém perdido, mandando mensagem, não conseguiu acessar alguma coisa assim, e que possa trazer algum problema. Então, o artigo 206, parágrafo 1º vai dizer, para períodos anteriores a 13 de novembro de 2019, né, tudo isso que a gente está falando é porque é justamente da reforma, né, da Previdência. Então, é justamente, né, a emenda aqui, né, então, a emenda 103, então, justamente ele está fazendo essa distinção, que nem ele fez aqui no 189, no parágrafo 8º, no 9º, né. Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Para os períodos anteriores a 13 de novembro de 2019, data da publicação da emenda constitucional número 103, considera-se como tempo de contribuição o tempo contado de data a data, desde que o início até a data do desligamento da atividade abrangida pela Previdência Social ou até a data do fato gerador do benefício pleiteado, descontados os períodos legalmente estabelecidos. Perdão. Parágrafo 2º. A partir de 13 de novembro, incluindo a competência de novembro, o tempo de contribuição deve ser considerado em sua forma integral, independentemente do número de dias trabalhados, ressalvada a competências com salário de contribuição abaixo do limite mínimo estabelecido, né? Então, aqui, ó, era contado de data a data, né? Data de início, data de desligamento. Aqui é tipo, trabalhou tal mês, né? E sempre olhando ali o salário de contribuição. Tempo de contribuição. Artigo 211. Considera-se tempo de contribuição o tempo correspondente aos períodos para os quais tem havido contribuição obrigatória ou facultativa ao regime geral de previdência social, dentre outros, os seguintes. Então, é tempo de contribuição, vamos ver o que diz o inciso 6, a linha A. O tempo em que ele esteve recebendo, a linha A, o benefício por incapacidade previdenciário, desde que intercalado com períodos de atividade ou contribuição. Então, assim, ó, a pessoa trabalhou, aí ela ficou doente, ela ficou encostada, né, que o pessoal fala, ficou encostada 2 anos. Depois ela voltou a trabalhar. Esses 2 anos que ela ficou encostada, recebendo o INSS, conta como tempo de contribuição, né? A gente já, acho que você já sabia, a gente já tinha comentado, né? Então assim, o cara trabalhou 10 anos, ficou 2 anos doente, depois ele voltou a trabalhar, aqueles 2 anos contam e continua na sequência, né?
Artigo 211, 6, que aqui ele está seguindo, né? Agora a letra B. Benefício por incapacidade acidentário. Então, 1. Até 30 de junho de 2020, ainda que não seja intercalado com período de atividade ou de contribuição. Até 30 de junho de 20, ele não precisa ter intercalado com contribuição, não. A partir de 1º de julho, né, somente os que são intercalados com período de atividade ou contribuição. Então, a pessoa ficou muito tempo encostada, né, o que se recomenda, né? Depois ela contribua para contar esse tempo de contribuição dela, né? E digo para vocês que às vezes tem gente que não sabia, que na verdade nosso direito realmente ele é complexo, né? E a população realmente não tem informação. Graças a Deus hoje em dia tem Instagram, redes sociais, YouTube, né? Eu ia dizer que era fantástico, mas eu me lembrei, também é difícil para a população filtrar, né? Então, toda vez aparece no YouTube, é agora que vai sair tal decisão, e às vezes são informações, né, que é o que o pessoal chama clickbait, não sei o quê, só para ganhar visualizações. Então, de vez em quando a pessoa fala, quando é que vai sair o 14º, que eu vi que vai sair o 14º, quando é que vai sair? Então, assim, infelizmente, né, com o tempo vai dar certo, né? Mas, assim, a gente vem de um momento que não tinha informação, depois as pessoas passam a ter informação, só que às vezes a informação é de uma fonte não confiável, né? Então, talvez vai chegar um ponto também que a população mesmo mais humilde também já vai saber de onde consultar ou de onde buscar a informação, né? Para fazer ali uma filtragem dessa informação. Beleza. Andei pensando um pouco mais, mas talvez não. Né? Porque o INSS vai dizer que o cara não tem direito, o advogado vai dizer que dá para tentar, né? E às vezes vai ter algum golpista que vai se passar para o advogado ou vai criar uma tese ali super diferentona e, se duvidar, ainda vai ganhar muito dinheiro em cima, né? Então, sei lá, né? A gente vive assim no mundo inteiro, né? Agora, o 240 vai falar da renda mensal do salário maternidade. Vamos ver o que diz. Artigo 240. A renda mensal do salário maternidade será calculada observado o disposto no artigo 19e do Regulamento da Previdência Social da seguinte forma. Então, para aquela que é segurada, né, aquela que é empregada, segurada empregada, como é que funciona? Consiste numa renda mensal igual à sua remuneração integral, ou em caso de salário total ou parcialmente variável, na média aritmética simples dos seus últimos salários. Então, assim, ó, a pessoa trabalha aqui no shopping, certo? E ainda ganha lá uma variação e tudo mais. Como é que vai ser o salário? Como é que vai ser o salário maternidade dela? Vão pegar a média dos 6 últimos salários, né? Ah, professor, é sempre o mesmo salário. Então tá, pega lá o último salário, ele vai receber o mesmo valor que sempre ganha, beleza? Agora, 2. Para a segurada trabalhadora avulsa, corresponde ao salário da última remuneração integral, equivalente a um mês de trabalho, observado, disposto no inciso 1, em caso de salário variável. Se ela for doméstica, porque está vendo que a gente está passando os incisos, né? Inciso 1, inciso 2, inciso 3 agora. Se ela for doméstica, corresponde ao valor do seu último salário de contribuição. Ou, em caso de salário total ou parcialmente variável, aí nesse caso também é 6, vai fazer a média dos 6 últimos salários. E, para a empregada intermitente, corresponderá à média aritmética simples das remunerações apuradas no período referente aos 12 meses anteriores ao fato gerador, né? Que a ideia do intermitente é aquele que está vinculado ali, se tiverem direito trabalhista, né? Por isso que a professora de vocês foi uma professora, né? Ou professor, tenha falado ali a respeito do empregado intermitente, como é que funciona, que o empregador comunica a ele, olha, você tem disponibilidade para trabalhar, ele tem que dar retorno, né? E daí tem a penalidade se ele, por acaso, falta, tendo dito que ele iria, né? E também, inclusive, em relação ao pagamento, né? Aquele período que ele trabalhou aquele período, ele recebe, né? E ele tem o vínculo na carteira, tudo normal, só que ele é intermitente, conforme ele é necessidade. E ele pode ter mais vínculos ali como intermitente. Respeito dos trabalhadores rurais, artigo 247.
parágrafo único, não são considerados trabalhadores rurais para fins de concessão de aposentadoria. Então, empregados domésticos não são trabalhadores rurais. Produtores rurais, se eles são proprietários ou não, né? Pescador profissional, né? Como assim, professor? Pescador? Não, calma, pessoal. E o produtor rural, calma. Lembre, né? Para ser, né? Aqui tem a questão do trabalhador rural, eu tenho também a questão do segurado especial, né? Então, assim, quem que é lá o segurado especial? Só para puxar um outro ponto, né? Segurado especial. O segurado especial é o pescador artesanal, né? E a mesma coisa lá, o segurado especial, aquele que está lá, um pequeno, né? A pessoa que está lá trabalhando no campo, em regime de economia familiar, então tem todos os requisitos. Mas assim, ó, o cara produtor rural, pescador profissional, né? Não é rural, né? Então, inciso 4. Contribuintes individuais garimpeiros que não comprovem atividade em regime de economia familiar também não são trabalhadores rurais. 248. Os incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 247 não se aplicam aos produtores rurais e aos pescadores que sejam considerados segurados especiais, nos termos, respectivamente, dos artigos 110 e 111, né? Legal. Vocês viram que a nossa legislação, na verdade, o operador de direito é isso, né? Mas a nossa legislação previdenciária, né? A gente já está um semestre estudando, então vocês já estão ficando craques, né? Mas você vê que vai lendo a legislação e é que nem aquele jogo da vida, né? Jogo da vida que o cara joga, avance 3 casas, o cara avança 3 casas. Ele diz assim, agora dê 2 passos para trás, agora faça sei o quê. Então, nossa legislação vai dizer, o cara aqui ele não é. Ele não é, mas é salvado não sei o quê. Agora olha o artigo tal, né? Teve um outro ali que ele mandou fazer análise ali de vários artigos. Faz parte aqui, né? Por isso que, né, não recomendo, né, para quem, tipo assim, sei lá, né, vai arriscar a vida da pessoa, né? Não recomendo para quem não está na prática, não está no dia a dia, né, o cara pegar ali um caso ali que mais complexo e ali fazer uma aventura judicial ali com possibilidade ali de discutir o mérito, né, e inviabilizar depois o cara ou fazer o cara perder os seus direitos ali, né? Fui pensando, mas ainda pensando que existe a possibilidade de reverter, né? Existe a possibilidade de reverter, mas tipo assim, não dá para arriscar a vida das pessoas, né? Aposentadoria por idade do trabalhador rural. Então, artigo 256. A aposentadoria por idade dos trabalhadores rurais, definido no artigo 247, ele vai dizer aqui que é o 247, o parágrafo diz que não era, né? Desde cumprida a carência exigida, será devida ao segurado que completar 55 anos de idade e 55 mulher e 60 homem. 256, parágrafo 3º. O segurado especial que contribui facultativamente somente fará jus à aposentadoria com o valor apurada na linha B do inciso 7 do artigo 233. Eu já trouxe aqui para vocês, né? Após o cumprimento de carência do período exigido, hipótese em que não será considerado como período de carência o tempo de atividade rural não contributivo. Então, assim, ó, o tempo de período rural não contributivo não será considerado, né? Então, artigo 233, inciso 7, diz ali, ó, aposentadoria por idade. Para os segurados especiais que não contribuem facultativamente, a RMI será de um salário mínimo. O cara que só é segurado, porque o cara às vezes está fazendo uma contribuição para tentar subir, né? B. Para os trabalhadores rurais, referidos no inciso 1 a 4 do 247, bem como para o segurado especial, que contribui facultativamente, aí o que ele vai fazer? Ele vai calcular e vai dar 70% do salário de benefício, acrescido de 1% para cada ano de contribuição. Então, se ele tiver 30 anos de contribuição, né, é o que está escrito ali, aí ele vai conseguir 100%, beleza? Se ele tiver 30 anos de contribuição, ele vai ter 100%. Me lembrei daquele vídeo que eu comentei com vocês, daquela
youtuber que fala sobre investimentos. Artigo 257. Os trabalhadores rurais que não atendam às condições do artigo 256, mas que satisfaçam a carência exigida, computando-se os períodos de contribuição sobre outras categorias, inclusive urbanas, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade homem e 62 mulher. Aqui a gente está falando de uma aposentadoria conhecida como aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida, o que que é? Ele tem o tempo de rural e ele tem o tempo de urbano. Só que daí ele vai dar conforme a idade igual a do urbano, beleza? Mas ele consegue essa aposentadoria tida como híbrida. Aqui eu não tenho tantos casos como eu tinha no escritório em Brusque, porque às vezes até me assusto aqui, né? Aqui vejo muita gente, tipo assim, que quando vem às vezes pedir um benefício, alguma coisa assim, o cara trabalhou 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, depois ele fica mais em férias do que trabalhando, então depois ele não é o caso, assim, por exemplo, que eu vejo de Blumenau e Brusque, as pessoas que me procuram, assim, é o cara que trabalhou no campo, depois o cara foi trabalhar nas empresas, o cara trabalhou 10 anos numa, 15 em outra, é um outro patamar, assim, né? Em termos sei lá o que acontece, né? Não sei se é o empregador que é o capeta aqui, que não quer ninguém, ou se é o empregado que está diante de tanta beleza natural que daí ele desiste de trabalhar. Mas aí o que acontece? Lá em Brusque, nós utilizávamos muito a gente buscava, né, a comprovação da atividade rural, porque daí ele atingia os requisitos para a aposentadoria híbrida, beleza? Então, assim, às vezes o que faltava ali para o cara se aposentar era aquele tempo de rural. Então, você ia lá e buscava o tempo de rural, né? A gente já comentou sobre isso em outras aulas, inclusive. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se exclusivamente aos segurados que, na data da implementação dos requisitos, comprovem a condição de trabalhador rural, ainda que na data de entrada do requerimento, o segurado não mais se enquadre como trabalhador rural, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 57 do RPS. Parágrafo 2º. A aposentadoria de que trata o caput será calculada na forma prevista no inciso 6 do parágrafo 4º do artigo 233. Então, eu trouxe aqui, para ficar mais fácil, né? O que diz esse artigo? A aposentadoria programada de 60%, com acréscimo de 2 pontos percentuais a cada ano de contribuição que exceder, né? Da mulher 15 e do homem 20. Lembra que a gente pegou bastante aquele material elaborado pela própria OAB e como é que ficaram as regras para a aposentadoria. Inclusive tinha a respeito da aposentadoria híbrida, né? Então, a híbrida aqui, ele está nos mesmos moldes ali que a gente tem do urbano, né? Geralmente é 60%, e o que passar de 20 anos para o homem começa a contar, né, 2 pontos percentuais, e para a mulher a partir dos 15. 258. Para fins de concessão de aposentadoria por idade dos trabalhadores rurais, o segurado deve estar exercendo atividade rural ou em período de graça, na DER, ou na data em que implementou todas as condições exigidas para o benefício. Artigo benefícios não programáveis, né? Então, esses são aqueles. Os programáveis é o cara se aposentar por idade, por tempo de. Antigamente, né? Por tempo de contribuição ou tempo de serviço, como já foi chamado. E os não programáveis é quando deu alguma zebra, né? Aconteceu alguma coisa que não era o que se esperava, né? Mas, infelizmente, todos nós estamos sujeitos ao risco, né? Então, quais são os benefícios não programáveis? O 325 vai dizer aposentadoria por incapacidade permanente, o antigo aposentadoria por invalidez, auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, auxílio acidente, aquele que a pessoa tem sequelas, ficou com sequelas, né? E dessas sequelas, então, ele vai receber um valor. E lembrando que o auxílio acidente, né, não mantém a qualidade de segurado, então ele vai ter que contribuir. Ele vai perder isso. Já uma época mantinha, depois não mantém mais, então você considera assim, ó, não mantém, e qualquer coisa você vai pesquisar o que aconteceu no caso do seu cliente.
Já passou bastante tempo, então provavelmente no caso que vocês vão ter, já não vai mais manter a qualidade segurada, mas beleza. Salário maternidade, salário família, pensão por morte e auxílio reclusão. Suspensão do benefício. Vamos ver o que é suspensão do benefício, o que vai trazer. Artigo 331 vai dizer: o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente será suspenso quando? Só ver um negócio aqui. Beleza, só queria ver, já voltei. Então, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente será suspenso quando? 1. O segurado não comparecer à convocação para a realização de exame médico pericial pela Perícia Médica Federal com o objetivo de avaliar as condições que ensejaram a sua concessão ou manutenção. Então, suspendeu. O cara não foi lá para fazer a perícia que eles chamaram, vai suspender. O segurado recusar ou abandonar tratamentos ou processo de reabilitação profissional proporcionados pelo regime geral da Previdência Social, né? Exceto o tratamento cirúrgico e a transfusão de sangue, devendo ser restabelecido a partir do momento em que deixar de existir o motivo que ocasionou a suspensão, desde que persista a incapacidade. Então, o que acontece? O cara não, né? Quando você faz ali o pedido judicial, sempre tem nos quesitos ali do juiz e tudo mais, né? Perguntando ali se o segurado coopera, se ele está cooperando, se ele está fazendo o possível ali para ele ficar bom, né? Porque a ideia não é que você se... A gente fala em encostar, né? Tipo, a gente digo não advogado, os clientes, né? Então, tipo, esse objetivo não é que o cara se encoste ali para o resto da vida. A ideia é que ele receba o benefício, mas que ele esteja pensando, né, em buscar uma nova oportunidade, novos voos, sucesso e tudo mais. E se o INSS colocar lá, olha, o cara não está cooperando, não quer fazer nada, não está coisa, a gente quer fazer reabilitação, eles vão suspender o benefício e o cara vai ficar sem benefício. Suspender é parar de pagar, né? Artigo 333, parágrafo 3º. Quando a recuperação for total e ocorrer no prazo de 5 anos, contada a data de início da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária que antecedeu sem interrupção, o benefício cessará de imediato para o segurado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa, ao se aposentar na forma da legislação trabalhista, ou após tantos meses quantos forem os anos do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente para os demais casos. Artigo 333, verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por incapacidade permanente, deverá ser observado o disposto no artigo 49 do Regulamento de Previdência Social. Quanto ao período de mensalidade de recuperação, não se aplica o disposto no caput aos casos de retorno voluntário, na forma do parágrafo 332. Meus amigos, o que é esse retorno voluntário? Esse eu já vi. Era o caso do motorista que ele tinha perdido a perna direita, né? Motorista sem perna direita para dirigir caminhão. Não vai, né? Não vai dirigir caminhão. Aí o INSS chamou ele um dia e falou assim: tá tudo tão bom aqui nesse país, de emprego, oportunidade, tá todo mundo trabalhando, advogado ganhando 50 mil, estagiário, cada estagiário da Uniavan ganha mais 17 mil, né? Eu falei 20 advogado, mas porque não falei ali o variável, por isso que ficou tão próximo do estagiário. Então, assim, né, quem sabe você abre mão do seu benefício, abre mão e decide aí alçar voos e trabalhar, né? Então apareceu uma pessoa lá no escritório, que foi inclusive aposentado pelo escritório lá em Brusque, e daí o servidor do INSS falou isso para ele achou bom, né? Trimania, tri legal, né? E ele falou, vou fazer isso, né? Ele só comunicou, não, eu abri mão lá e agora eu vou trabalhar. Cara, eu nem sei o que dizer para vocês, nem sei, né?
porque não estou de forma nenhuma, né, cada um tem a sua capacidade, coisa e tal, mas se é difícil para todo mundo com 2 braços, 2 pernas conseguir um trabalho com um valor bom, né, imagina para o cara, né, motorista, né, que ficou sem estudar, sem fazer nada nesse período, né, agora mais velho, o cara mais velho, né, conseguiu uma oportunidade profissional, né. Então, assim, ó, eu que gosto de ver o YouTube, né, e tudo mais, né. No Brasil, vocês são novos. Quando a gente é novinho, a gente tem sangue no olho, né? O cara quer máximo de produção. E eu me recordo de quando eu era mais novo, do pessoal já falando em época que tinha revista impressa, revista Exame, né? Dizendo que profissional na faixa dos 40 e poucos anos era um cara velho, né? Tenho 44 agora. Mas não depende de oportunidade, né? Então, assim, ó, se fosse para mim entrar no mercado de trabalho, não como advogado, porque advogado é uma questão de trabalho intelectual, né? Mas tipo assim, ó, formado em administração, formado em outros cursos, cara. O cara voltar para o mercado de trabalho, é só, eu participo de grupos de formados e coisa e tal. O cara não consegue vaga de trabalho, o cara não consegue, o cara é tido como velho, né? E até o cara chegar até os 65, sei lá, que diabos o cara vai fazer. Então, um cara que não tinha formação de nada, perdeu a perna, não estudou, né? Até vou rezar por ele. Senhores, vamos voltar. Né? Vou voltar aqui, mas é difícil, né? Isso, é bem isso. Isso, bem isso, foi colocado ali. E eu tinha falado do YouTube, né? Diferente de a realidade de outros países. Aí eu vi a realidade de outros países, o cara contando assim, não, aqui tem oportunidade, coisa assim. Meu Deus do céu, né? Devia botar nas praças, então, né? Sei lá. Tipo, tem país realmente que o cara, sei lá, o cara não é tido como incapaz, né? O cara com 40 e poucos anos aqui, dependendo, os caras já consideram o cara como um incapaz. Pode falar, pode falar. Essa é a diferença do Brasil para países desenvolvidos. Países desenvolvidos como o Japão, por exemplo, os idosos são tidos como relíquia, né? Eles que aconselham, que direcionam os mais jovens para manter o país nos eixos. Já no Brasil, desdenham-se dos mais velhos. Esses dias, até numa aula, teve um rapaz, que eu nem sei o nome, enfim, dizendo: Ah, por mim, morriam todos os acima de 40, podia deixar de viver na vida pública. Já pensei, oh meu Deus, tão jovem, né? Repetindo discurso que não tem fundamento. Mas viva o Brasil! Faz parte, faz parte. Obrigado pela contribuição. Obrigado pela contribuição, Vanessa. Valeu, obrigado. Não sabia se podia dizer o nome, por isso que eu não falei, assim, eu vi ali no chat, eu pensei que o chat não fica depois na gravação, mas é isso. Às vezes dá uma assustada. E 333, no parágrafo 2º, vai dizer assim, ó, considera-se mensalidade de recuperação o período em que o segurado, apto ao retorno do trabalho, receberá o benefício do INSS por até 18 meses, com a redução gradual do valor. Então, aqui, já vi várias situações assim, né? O INSS, como o cara ficou muito tempo fora, lembro que, né, a questão do voluntário, o cara abriu mão, mas como o cara ficou muito tempo fora do mercado de trabalho, o valor do benefício ele continua ganhando, ele vai diminuindo. Então, o INSS informa assim, ó, a partir de agora eu entendo que você tá bom, né? E a gente vai, durante agora os próximos 8 meses, eles vão pagando até que vai tipo, reduzindo o benefício. A ideia é que até que ele consiga, né, arrumar alguma oportunidade para trabalhar, né, e cuidar da vida dele, né? Parágrafo 2º diz assim, ó, durante o período em que trata o parágrafo 2º, será permitido ao segurado o retorno ao trabalho, sem prejuízo do pagamento da aposentadoria. Sim, óbvio, que é justamente que ele voltar a trabalhar, né? Porque a pessoa poderia ficar preocupada, tá, mas se eu trabalhar, doutor, deve me cortar esse benefício ali, né? Não corta. Parágrafo 5º. A mensalidade de recuperação será considerada como tempo de contribuição, observado o inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.213, inclusive o período com redução da renda previsto no caput. Vamos agora, né, salário maternidade. O segurado ou a segurada em gozo de auxílio por incapacidade temporária, inclusive decorrente de acidente de trabalho, que vier a requerer o salário maternidade, terá o benefício suspenso administrativamente no dia anterior à DIB, do salário maternidade. Então, isso aqui é um caso, né, digamos que
salário maternidade, na hora que foi feito o cálculo, é mais vantajoso, maior, então, suspende o outro, recebe salário maternidade, né? E o parágrafo único diz, ó, se após o período de salário maternidade o requerente mantiver a incapacidade laborativa, né? Aí tem que ser feita uma nova perícia, daí ele vai voltar, então, a receber a incapacidade temporária, se for o caso, né? 357. O salário maternidade poderá ser requerido no prazo de 5 anos, a contar da data do fato gerador, exceto na situação prevista no artigo 5º do artigo 360, de que trata do cônjuge companheiro sobrevivente. Então, o que diz aquele parágrafo 5º do 360? O pagamento do benefício de que trata o caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para término do salário maternidade originário, né? No caso de falecimento do segurado que fazia jus ao benefício, será devido o pagamento do respectivo benefício ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que possua qualidade de segurado e carência na data do fato gerador, né? Lembrando, digamos, é o caso que faleceu no parto, né? Às vezes, na hora que você vai calcular ali uma pensão por morte, o valor vai ficar mais baixo do salário de maternidade. Então, é mais vantajoso ele receber o valor equivalente ali ao salário de maternidade, né? Por exemplo, a gente viu que se era um empregado, deveria receber equivalente salário. Então, digamos que o cara tivesse recebendo uns 3 mil, 4 mil reais, do que depois na hora que faz o cálculo, porque às vezes a pessoa está ganhando 4 mil hoje, mas começou ganhando um salário mínimo, né? Até que no final acendeu. 374. No caso de requerimento de pensão, agora já, ó, vamos para a pensão por morte. Ó. 374. No caso de requerimento de pensão por morte, em que for verificada a separação de fato em procedimento administrativo de benefício assistencial ou previdenciário anterior, será devido o benefício de pensão por morte, desde que comprovado o reestabelecimento do vínculo conjugal, mediante a apresentação dos mesmos documentos hábeis à comprovação de união estável ou dependência econômica. Parágrafo 1º. A certidão de casamento não poderá ser utilizada como um dos documentos para comprovação do restabelecimento do vínculo conjugal, bem como não poderá ser comprovado esse restabelecimento exclusivamente por meio de prova testemunhal. Então, né, aí o cara vai trazer outros documentos, conta conjunta. Vocês vejam que eu tenho um material de vocês, como é que a pessoa comprova a união estável, né? Então, botei lá um rol, que esse rol é do próprio INSS, ele coloca como um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, e daí ele diz conta conjunta, várias coisas, né? Então o cara consegue comprovar que a união, tipo assim, o cara era casado, separou de fato, então voltaram, né? Ele vai ter que comprovar e não pode ser unicamente testemunhal. 388. O filho nascido durante o recolhimento do segurado à prisão terá direito ao benefício de auxílio reclusão a partir da data do seu nascimento, observado o artigo 369, no que tange os efeitos financeiros, né? Isso aqui é uma situação, por exemplo, assim, ó, a gente pensar no homem, e ele for casado, a mulher teria direito ao benefício do auxílio reclusão. Mas digamos que seja uma mulher que esteja presa, e ela está grávida, e ela não é casada, né? Então, às vezes, ela não tem ali noção de quem que é quem que é assim, não, ou melhor, né? Ela não está com o pai da criança, né? Tá só ela, né? Então, na hora que nasce a criança, ela está presa, né? Aí vai receber o auxílio reclusão. Se a realização do casamento ou constituição da união estável ocorrer após o recolhimento do segurado à prisão, o auxílio reclusão não será devido, considerando que a condição de dependente foi estabelecida após o fato gerador. Então, não adianta fazer a união estável depois que o cara está preso para receber benefício. É isso que está dizendo aqui no 389. Parágrafo único. Caso seja comprovada a existência de união estável antes da reclusão, será devido o benefício, ainda que o casamento seja posterior ao fato gerador. Então, pode até casar depois, mas desde que comprove que a união estável era antes do cara ter ido preso, né? 408.
a respeito de pagamento no exterior. É facultado ao beneficiário residente no exterior receber o pagamento de benefício no país de residência, desde que haja mecanismo de remessa para esse país no contrato firmado entre o INSS e a instituição financeira contratada para este fim. 409. O pagamento de benefício para o exterior, previsto no 408, será realizado até o segundo dia útil do mês subsequente à competência do crédito. 410. Os créditos relativos ao pagamento de benefício brasileiro do exterior serão gerados em moeda brasileira e serão convertidos na moeda estrangeira no dia da remessa para o exterior, né? Então, aqui a situação é da pessoa que decide ir embora do país, né? Não quer nem ficar como residente domiciliado, na minha cabeça, penso eu, né? E aí ele fecha todas as contas no país para não ter que pagar e não sei o quê, eu não tenho ninguém aqui para ficar recebendo, então ele quer que seja feito o pagamento no exterior, né? Nunca me deparei com a situação, depois que eu souber, eu passo para vocês aí a situação do pessoal que recebe algum benefício aí, tá indo embora, né? E senão o cara tem a conta aqui no Brasil e depois faz as transferências com o gerente da conta, né? De forma, sim, geralmente a gente vê, né? Aí, então a gente foi aqui, né, pagamento no exterior. Então, algumas considerações finais aí a respeito da instrução normativa, né? A gente deu uma pincelada nos alguns pontos principais, pode ser que tenha ficado alguns outros, né? Então, a partir do 424, vai iniciar os benefícios da legislação especial e extintos. Eles terminam lá no 510. Já o título, emissão de certidão de tempo de contribuição, aquela que o cara vai levar, né, do regime geral para o regime próprio ou do próprio geral, né, vai do 500, que é certidão de tempo de contribuição, vai do 511 até o 519, e o processo administrativo, quando vai trabalhar, abordar a respeito de como é que o servidor vai tratar a respeito do processo administrativo, ele vai do 523 até o 602. Então, no livro 5, o que está falando é de normativa, né? Da manutenção dos benefícios, ele vai do 603 até o 638. E depois, no livro 6, que vai tratar a respeito das disposições diversas e finais, né, ele vai ser do 639 até o 674. Então, são 674 artigos que compõem a instrução normativa, né, para a gente fazer assim uma pegada e falando para vocês, a gente pegou justamente os pontos básicos e conseguiu, né, trazer ali um pouco ali dos pontos principais para a gente analisar. E a nossa apresentação a respeito da instrução normativa, ela é isto. Quero só abrir com vocês aqui, ó. Só um minutinho. Ó, pessoal, eu joguei, né, Instrução Normativa 128, INSS, e daí eu entrei aqui no site do Gov, né? Hoje você tem o site do Gov, e daí ele mostra, ó. Então, por exemplo, ó, a Instrução Normativa 128, ela foi alterada, ó, e a modificação aconteceu agora, dia 27 de setembro de 2023, né? E você consegue clicar nela, que é alterada, e assim como, né, a gente tem outras instruções normativas, porque, tipo assim, a pessoa falou assim, professor, eu decorei os 674 artigos, agora eu sei eles de cabeça, né? Vai adiantar, professor? Cara, muda, né? Muda, né? Instrução normativa 77, estudei, tive na pós e olhava e coisa e tal, aí vem a 128, daí estudei, tá? Então, tipo assim, ó, estudar é constante, beleza? E as alterações também serão constantes e frequentes. E a gente tem outras, ó. Então, aqui, ó,
A 130, disciplina autorização de afastamento de servidor para a participação em ações de desenvolvimento. A 131, altera a instrução normativa 28, de 2008, né? E assim você vai tendo várias, né? Ó, eles vão mexendo, eles vão alterando, né? E é isso. Então, assim, ó, o que eu vou sugerir para o nosso encontro a partir de agora, né? A gente conversou, tocou direto o nosso conteúdo, vou parar a nossa gravação, né? Vou, inclusive, falar a respeito do nosso trabalho da semana que vem, né? Mas para quem estiver ouvindo a gravação, né? O que eu sugiro, né? E tem um tempo ali para estar estudando também, e depois acesse outras instruções normativas, ou, inclusive, a 128, para estudar mais detalhadamente, tá bom? Vou parar a gravação por aqui e agradeço a presença de quem me assistiu até agora.